eu troquei 2 comandantes de força a pedido do Lula em dezembro. Sim. Volta, isso aí. Quero prestar bem atenção. Vamos lá. Que não sei porque a Polícia Federal não identificou quem convocou. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. Não, volta um pouquinho mais. Você entendeu qual é a conta? Porque isso aqui parece ser, inclusive, o argumento que ele vai usar na defesa dele. Sim. Vamos lá. 300, não digo dia 8, né, mas... O negócio dos quartéis estava rolando já, assim, é só pegar os vídeos de virada de ano, de Réveillon e Natal que o pessoal passou nos quartéis. Milhares de pessoas passaram. Fala que tinha 300 pessoas. Vamos lá. Que a Polícia Federal não identificou quem convocou. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. E foi num crescente. Segundo informes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para o governo federal, Lula, foram 33 mensagens que poderia acontecer alguma coisa de grave. Isso é verdade. E quem levantou isso foi o deputado federal Kim Kataguiri. Foi o deputado federal Kim Kataguiri que demonstrou que e-mails circularam avisando o novo governo, o governo Lula em questão, que haveria isso aí. Rodaram essas mensagens e aquilo foi sumariamente ignorado. Por quê? Porque o governo não tomou nenhum tipo de iniciativa para proteger os prédios. Vou dar a minha opinião. Isso é a minha opinião, por favor, não me prendam pela opinião. Minha opinião é... Lógico que aqueles manifestantes não foram obrigados a fazer nada. Lógico que eles queriam invadir os prédios públicos, imaginando que os militares iam chegar lá para fazer o golpe, porque eles achavam que era isso. Vamos agir, que aí os militares vão agir. E lógico que o PT e os aliados, sabendo disso, falaram, não, isso é uma arapuca, vamos armar a arapuca. É isso. Né? Por isso que no Brasil, né, a gente tá falando de um duelo de vilões, né? Um vilão um pouco mais inteligente que o outro. A esquerda e o sistema é mais inteligente que o outro lado. Nesse duelo de vilões, todo mundo vai ser filha da mãe. Tem os otários no meio. Gente, o Kim me narrou, cara, assim, de pessoas que foram presas. Teve um motorista de Uber que foi buscar uma pessoa que pediu um Uber. E aí ele foi detido, ele ficou preso. Eu nem sei se ele tá preso até agora. Teve, assim, foi bizarro o que aconteceu. Bizarro. Agora, as pessoas estavam lá, não, eu fui lá depredar. As pessoas não foram lá depredar nada. Até porque não é sequer da natureza do manifestante de direita depredar. Aquelas pessoas tocar o plano que a elas foi ensinado, incentivado por meses a fio. Na verdade, por anos a fio. Que era, vamos agir para que o exército venha e também haja. Que era, inclusive, o que o Bolsonaro pleiteava. O Bolsonaro queria o caos, que com o caos ele metia uma GLO. Lembra do gato lesmo ornitorrinco? Né? Ele atuava em nome da defesa da segurança nacional porque as coisas estavam muito conturbadas. Então, aquelas pessoas foram incentivadas a levar a cabo essa ação, que era a ação mais extrema que elas poderiam tomar. E elas fizeram. Elas entraram naqueles prédios públicos não porque elas estavam num afã de depredar. Vocês já viram antes manifestação de direita com depredação? Agora virou argumento, não, eles estavam depredando. Assim, eu até vi gente, nossa, acho que o Kim já chegou a argumentar nisso. Eu discordo do Kim. Pra eu discordar do Kim, cara, é difícil, porque, o Kim eu acho uma sumidade. Mas não há ninguém, assim, eles cometeram um crime de depredação, mas eles não estavam lá para depredar. A depredação é consequência de uma outra ação que tinha uma outra intenção por trás. A intenção era a que vocês sabem qual é. Mas vamos lá. 8 de janeiro. Sim. O senhor, eu quero sem rodeios. Aquilo ali foi o quê? No meu entender, a minha opinião, armado pela esquerda. Não, mas Estados Unidos. 8 de janeiro. Então, de acordo com o Bolsonaro, é o seguinte, tá? Era um grupo de pobres coitados. Uns idiotas, né? Aqui entre nós, foi a maior verdade que o Bolsonaro falou nessa história toda. Sim, era um grupo de idiotas, era um grupo de pobres coitados, tinha vovós e vovôs no meio, eram pessoas que foram, cara, é um saco ter que lembrar isso, né? Foram pessoas que foram alvo de uma lavagem cerebral por anos a fio. E esse era o clímax da guerra deles. O Bolsonaro, a gente precisa entender, ali era o clímax da guerra que o Bolsonaro estava entregando por anos. Né? O Bolsonaro perde uma batalha, né? Imagina que assim, você tá assistindo um filme, sei lá, tipo Senhor dos Anéis. Aí a batalha final, o seu general, na batalha final, vai enfrentar o inimigo, que era. A batalha final foi contra quem? Foi contra o Sauron, foi no portão de Mordor, né? Me corrijam aí. Foi aquela batalha final. Tá lá o quebra-pau em Mordor, e aí o Bolsonaro, que é o. Ele é o... Como é que chama? O guerreiro lá, o principal, o Aragorn da galera. O Bolsonaro vai e é derrotado.
Aí os soldados remanescentes, eles foram pra uma espécie de missão impossível ali. Né? Não, vamos tentar aqui dar um jeito e tal. E eles foram fazer. Aquele era o clímax deles. Ali era. E o Bolsonaro incentivou eles a fazer isso. Ele chamar eles de coitados, né? É muito engraçado, porque ele não chamava eles de coitados quando ele falava, o povo tem que agir, temos que ter coragem, né? Ele não chamava ninguém de coitado. Eles eram chamados de patriotas. Não era coitado, era patriota. Oh, os patriotas aí, não sei o quê. Eu não vou cair nesse papo, não. Eu não vou cair nesse papo. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe quem foi incentivado. Querer ficar cortando os elos pra fingir que... Ah, não, dia 8 teve um ato isolado. Não foi um ato isolado, pô. É um ato consequência de uma série de ações que foram tomadas antes. Mas vou concordar com o Bolsonaro que o clímax do Bolsonaro não foi o dia 8. Você teve a derrota na eleição e aí você tem o pós-eleição em que é tentado o tal do golpe e fracassa porque institucionalmente eles não conseguiram reunir os elementos. E aí a discussão jurídico ou não, até porque esse processo é muito pouco jurídico, muito mais um processo político, a discussão argumentativa, pra gente falar foi ou não foi golpe, a gente vai descobrir agora no decorrer dessas próximas semanas e meses, quando mais elementos vão saindo, pra mostrar o quão próximo nós estivemos de tomar um golpe deles. A gente sabe que o Garnier estava levando a Marinha pro golpe, a gente sabia que havia figuras de dentro do Exército, porque o Exército era monolítico, que queriam um golpe, a aeronáutica não entraria, o Freire Gomes, que era o líder do Exército, não deixou. E aí todas as ações que foram tomadas para levar o golpe em consecução, por exemplo, pessoas na frente de quartéis, dinheiro oriundo de aliados do Bolsonaro pagando essas coisas, militantes e mobilizadores em redes sociais apertando para as pessoas irem, dinheiro rodando para as pessoas, gente convencendo lideranças das Forças Armadas, tudo isso foi acontecendo, tudo isso detonou. A pergunta é, essa detonada que foi dada, né, todas essas ações que foram tomadas, isso configura em si o golpe? Ou isso configura os atos preparativos? Se há atos preparatórios, se eram atos preparatórios, de acordo com a lei, o ato preparatório não configura o crime. Aí é uma decisão jurídica, né? Pra mim, eu vou falar, Renan, com o que eu vi, com o que eu li, com o que eu tenho de elemento, necessariamente as medidas foram sendo tomadas para levar o golpe. E essas são medidas articuladas em muitas áreas diferentes. Faltou a parte final, porque assim, tinha a minuta do golpe, e pra você finalizar, pra você ter tanque na frente do Congresso, e pra você matar o game, era basicamente o Freire Gomes falar, beleza, capitão, tô com você. Manda aí a minuta, nós vamos fechar aqui, nós vamos assinar a minuta. O Bolsonaro ia vir junto com esse decreto iria fechar o TSE, ele ia prender várias autoridades, o Xandão seria preso, o TSE seria fechado, aí o Bolsonaro supostamente iria convocar novas eleições no ano seguinte. Que era o golpe, né? Eu vejo bolsonaristas falando, não, mas o plano era ótimo, porque depois o Bolsonaro é tão legal que ele ia convocar novas eleições. Quem disse, né? Se você tem a chave do cofre ali, né? E você é um golpista, você já quebrou a regra, quem disse que você vai devolver? Muita gente acreditou que o golpe em 64, não. Os militares só vão fazer uma limpa e eles vão embora. Sim, a limpa eles fizeram em 64 e eles foram embora lá no final dos anos 80. Então, não é necessariamente assim, né? E a gente poderia estar vivendo hoje num regime do Carluxo. A gente está vivendo hoje no regime carluxista. Que eu acho que é o ponto central dessa brincadeira.